Oi, gente, eu sou a Nath E eu sou a Lari. e nós somos as Filhas da Mãe. Ensinaram que era feio ela e o corpo dela. Veio ser a chave pra abrir a própria cela. Veio ser pincel, pintar a própria... Hoje, o assunto do nosso podcast é sobre os 3 maiores impactos após a maternidade. E aí, será que muda muita coisa? Hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês desses 3 impactos, né? Porque são muitos, mas a gente decidiu avaliar aí os 3 principais para poder compartilhar com vocês, para vocês poderem também compartilhar com a gente quais foram os de vocês, né, Nath? Isso aí. E Vamos lá. aí? Ai, meu Vamos Deus, lá. organizar na cabeça quais são esses 3 impactos é uma coisa muito, né? E aí, Nath, isso que eu queria perguntar pra você, né? Quais foram os 3, assim, principais? De tudo que aconteceu, lógico, né? Muda a nossa vida radicalmente aí, mas pra você, o que mudou? Como que foi? Conta aí pra gente um pouquinho. Você sempre começa falando, né? Na verdade, é assim, até quando a gente falou que ia ser esse assunto do podcast, eu já comecei a pensar, né? Quais serão que são esses impactos, o que foi mais difícil para mim. Como meu filho ainda é pequeno, eu sei que eu tenho muito mais desafios aí pela frente, né? Ele só vai fazer 3 anos, final do ano, né? Tem 2 anos e 9 meses, então comecei a imaginar o que eu vou falar. Mas eu acho que um dos principais, que muitas pessoas não falam, e a gente até já abordou isso no nosso Instagram, é com relação à vida do casal. Porque a vida do casal muda muito, você tem que descobrir um novo formato, né? Dentro da rotina, dentro das realidades, o tempo, administrar tudo isso, porque você tem uma criança ali no meio dos dois agora, né? Então como que é isso? Tem a cobrança de você, né, pedir, às vezes, você vai fazer tal coisa, a mãe às vezes acaba subentendendo-se que tem que fazer um pouco mais por conta de amamentar, por conta de ter gestado, né, de ter parido, enfim. Mas eu acho que isso é algo que tem que ser falado sim, porque acontece, né, quando eu estava no meu puerpério, as minhas doulas falavam o seguinte pro meu marido: fica tranquilo que ela vai querer largar de você pelo menos uma vez por mês. Mais ou menos isso. E isso acontece, gente, porque a gente fica assim, a milhão, não porque- só no puerpério, né? Porque tem toda a questão hormonal também, né? Também. A gente tá ali num momento totalmente de se reconhecer, né, como uma nova pessoa, porque até então era a vida você e o seu marido, você e o Exato. Carlos, né? Vocês tinham uma rotina, já um costume que vocês construíram ao longo, né, do casamento de vocês. Sim. Aí teve todo o preparo pra gestação, né? Vocês conversaram ali, mas aí daqui a pouco o Heitor chegou. E aí essa dinâmica familiar, ela muda completamente, Total, né? total. Vem uma ruptura, assim, que não existe mais só você ou ele, né? Tem outras preocupações, né? Preocupações que antes vocês não tinham. Exatamente. Outra coisa também que eu pensei como um impacto grande, que isso também as doulas me falavam, mas eu acho que só quando a gente vivencia, é que esse ser humano que está vindo aí, ele vai ter as suas próprias vontades, né? Seus próprios desejos, e nem sempre vai coincidir com o que você quer. Então, por exemplo, para o meu filho, ele, né, as pessoas falam, eles têm como é que fala? Tem a personalidade forte. Sim. Na verdade, já nasce com a personalidade, né? Puxa um pouco pro pai, um pouquinho pra mãe, né? E é difícil, porque às vezes você quer alguma coisa pra criança na hora, mas a criança não quer. E você respeitar isso também. Respeitar o tempo dela, respeitar que talvez não vai ser naquela hora que vai acontecer, mas ao mesmo tempo também saber que você é a mãe, que você tem que conduzir algumas coisas. Então, pra mim, isso é bem complicado, porque às vezes você tá, por exemplo, na pressa. Quando você tem tempo, é maravilhoso, você vai no tempo da criança, tá tudo bem, mas e quando tem hora pra chegar no lugar? Não, com certeza, né? Aí vem uma pessoinha aí e aí ela tem que... Você vai começar, na verdade, né? A desenvolver essa pessoa, né? Sim. Ela vai se adequar também, porque pensa, a criança tá ali 9 meses, no quentinho. Toda hora que ela quer comida, tem comida disponível. A temperatura do corpo da mãe tá ali mantendo ela sempre agradável. E aí ela sai, né? Então, E pensa. tudo que a mãe quer, a mãe faz, a criança não opina em nada. Exatamente, né? Então ainda não vai ter essa questão do confronto, né? Então o filho nascer é realmente, parece clichê, mas é o nascimento de uma mãe também, Com um certeza. nascimento de uma família, na verdade. E isso é uma das coisas que impacta muito, né? Porque o nosso conceito de família foi uma das coisas que a gente também já comentou, né? Sim. O nosso conceito de família, ele tá mudando, né? Antigamente, as pessoas, elas acabavam tendo filho pra, sim, casei, né? Agora, ter filho faz parte, mas sem pensar muito sobre isso. Aí depois vinham os outros filhos pra ajudar, né? No sustento da casa, mais antigamente, quando as pessoas viviam, né? Em formatos familiares de colônias, em trabalho
trabalhos no campo, e isso ele foi se estendendo. Só que hoje a gente chega nesse momento de realmente refletir sobre isso, né? Sobre essa criança que vem, esse ser que está em construção. Como eu quero construir, como que eu quero preparar ele para a sociedade? Sim. E o mais doido de tudo isso, eu não sei se com você aconteceu, porque realmente o Heitor é pequenininho ainda, então a gente vai falar dos 3 impactos na vida de mães de crianças, né? Exatamente. Porque as mães de adultos têm outros impactos que nós vamos descobrir. Outra coisa que a gente ainda não vivenciou. Mas dentro disso, como que você vai construir essa pessoa e como você se vê? Porque a criança muitas vezes demonstra os defeitos que você não quer enxergar em você ou no seu parceiro, né? Então isso é muito forte, né? É uma coisa muito louca. A criança, ela é uma esponja, né? Então, tudo que ela vivencia, tudo que ela percebe ali na dinâmica da casa, ela vai replicar. Com certeza. E é bem isso. Às vezes, uma coisa que você não gosta em você, a criança vai ter e aquilo vai te impactar. Outra coisa também que é forte é, por exemplo, gatilho, né? Acontece alguma coisa com seu filho que aconteceu na sua infância e às vezes aquilo te irrita, você não sabe por quê, mas é porque é um gatilho seu. Exatamente. Isso é uma coisa que, nossa, a gente, para se controlar, para tentar reviver aquilo e tentar fazer diferente do que o seu pai e sua mãe fez, entender que aquilo às vezes não é seu, né? Que aquilo ali foi algo que você aprendeu, que veio de outra pessoa já pronto e você às vezes nem pensou por que aquilo te causa esse efeito, né? Exatamente. É uma coisa muito maluca Por isso mesmo, que né? filho, eu gosto de falar isso, o filho mais ensina a gente do que a gente ensina a eles. Com certeza, né? não. Isso também pra mim é uma das coisas que eu acho que o carimbo, né? Porque você é o ser adulto, você que tem que ser o mais consciente e você que tem que tentar mostrar o caminho ali. E para mostrar um caminho, muitas vezes você tem que se autoavaliar e se reavaliar, né? É uma aprender coisa muito também. doida. E para você, Lari, qual foi o maior impacto assim? Olha, pra mim, eu acho que o pior, não pior, né? Não vamos falar de pior, porque senão fica parecendo que sempre é uma coisa ruim, né? Mas é que a gente sempre quer mais difícil, a gente falou disso também, né? Tudo que é difícil a gente quer falar que é ruim, mas não é bem por aí. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que aconteceu pra mim foi romantizar realmente antes, foi idealizar demais a gestação e como seria ser mãe, né? Porque eu vim de uma criação, né? Isso falando também de experiências de outras pessoas que você revive, que a minha mãe ficou um tempo sem trabalhar, né? Isso era muito forte, ela sempre falava em casa, até você fazer 2 anos eu não trabalhei e tudo mais. Quando a minha irmã veio, ela já voltou a trabalhar e isso impactou bastante na nossa infância, esse falar. Então eu me programei muito pra ficar com o Martim até 2 anos. Sim. Só que quando eu me vi mãe sozinha com o Martim em casa, esse foi o meu maior desafio, porque eu não me senti feliz plenamente estando ali. Sim. Por mais que na minha cabeça fazia muito sentido eu me dedicar, por mais que todo mundo fala assim, você não põe filho no mundo para os outros cuidarem. Hoje eu sinto como que é muito real aquela questão que a criança precisa de aldeia. E por que que a gente, como mãe, ou como mulher, ou como pessoa, a gente como sociedade acha que a mãe tem que dar conta de tudo? Sim. Porque não dá, né? Eu lembro até hoje, eu sempre brinco isso com você, acho que eu já brinquei também com os meus amigos, assim, o dia que o Leandro ainda ele teve uma licença paternidade estendida por conta do trabalho dele, graças a Deus ele conseguiu ter férias, mas a licença foram 40 dias em casa, então todo o período que eu tive que, né, de resguardo ali, de recuperação inicial, ele teve comigo, mas ficou muito forte pra mim. O dia que ele colocou a roupinha lindo, foi trabalhar bem bonito. E eu tava lá toda louca, descansada. Saiu. Eu falei assim, agora eu vou ficar com essa criança que não é. E o Martim nunca foi de dormir, né? Sim, então, assim, meu primeiro impacto foi esse. Foi, tipo assim, me desconstruir nesse sentido. Eu não sou mãe pra ficar em casa 24 horas em cima. Isso eu me senti muito culpada. Então isso foi um impacto assim que eu falei, meu Deus, não tá certo. Porque eu quero ser feliz. É uma criança que eu quis ter, é uma criança que eu programei. Por que eu não estou conseguindo ser feliz? E aí eu fui buscar terapia. Sim. Então, pra mim, isso já foi a primeira revolução, assim, que foi muito positivo, né? Então, assim, por isso que não pode ser o pior. Não. Foi o melhor pra mim, porque eu me vi naquela situação e falei, eu preciso mudar. E aí eu fui buscar ajuda. Então, vou dar um beijo pra minha terapeuta, minha psicoterapeuta Marcela, que eu amo. Tô na fila de espera, hein, Marcela? Indico, né, você sabe. Então ela me ajudou muito a me desconstruir e entender que tudo bem ser uma mãe que trabalha fora. Tudo bem pedir ajuda, tudo bem não ser tudo do jeito que eu quero. Então isso foi um dos maiores impactos, né?
Eu acho que essa minha desconstrução. E depois eu acho que o que mais impactou foi essa questão realmente de saber que nem tudo vai ser do jeito que eu quero. Que não dá pra esperar perfeição, sabe? Não. Porque a gente quer ser muito perfeccionista, né? Exatamente. A gente quer ser tudo assim, tchim-tchim. Tudo certinho pra falar, não, olha, o meu filho, eu faço tudo e ele responde exatamente como eu um robô. esperava. E não é assim, gente, é uma criança com vontade. E que bom, né, que ela é assim. E que bom que ela vai te confrontar pra você ver outros Exato. pontos de vista, né? Ontem aconteceu uma coisa engraçada, que eu até comentei isso com meu pai. Falei assim, o Heitor, meu pai falou, eu vou te dar um beijo, vou te dar um abraço. E ele falou, vovô, agora eu não quero. E aí eu até, lembrei de você, que teve uma situação com o Martim também, que ele se posicionou. E eu falei, pai, para e pensa, quando que com 2 anos você sabia se posicionar e dizer o que você queria e o que você não queria? Então, tipo, meu pai falou, isso é bom pra vida dele, né? Porque ele sabe que ele não quer e, me respeita, ele impõe limite. Então isso é muito legal de ver. É difícil, é desafiador em alguns momentos, né? Porque não é tudo que é lindo, né? Se posicionar, que lindo, se posicionou. Não, tem hora que é complicado, Não, é super complicado. O posicionamento da criança. Mas é muito legal de ver que eles sabem impor limite do que eles querem e não querem. Exatamente. Então isso foi uma das coisas, eu acho, né? De conseguir não deixar tudo muito perfeito. Sim. E aí a outra questão foi a da amamentação, que pra você também sei, né? Esse era o meu terceiro, gente. Isso, então o nosso terceiro ele vai se encontrar, né? Incrivelmente, aí ele vem, aí a gente se apoiou muito nessa época, né, Nath? A Nath, né, a gente amamentou junto, né? Foi. Que o Martim foi um pouquinho mais estendido. E aí, quando você tava, né? O Heitor bebezinho, com o Martim grandão um pouco já. maior. Mas hoje eu vejo qual é a importância de ter tantas campanhas, né? Falando para as mães não desistirem, porque é muito difícil. Uma das coisas que eu me recordo muito bem é que como eu tive parto normal, eu me preparei muito pro parto. Estudei demais, né? A médica, a doutora Mariana também, um beijão, maravilhosa, segundo filho tô aí. A gente se preparou pra caramba, estudei muito, né? As fases do parto e tudo mais, e a gestação. Só que aí me falavam, pensa na amamentação também, estuda um pouco. E eu, na minha cabeça, por mais que eu via alguns conteúdos, eu pensava assim, mas amamentar deve ser uma coisa mais natural, né? Você vai pôr a criança ali, vai tá tudo certo, vai sugar, vai sair leite, o leite vem na hora certa, tá tudo bem. E, gente, não é assim. Foi complicadíssimo, você sentiu dor, né? Aliás, você não sentia dor, sentia? Sentia a dor, mas não machucou, verdade. Isso, eu tive muita sensibilidade. Eu lembro que até o terceiro mês eu torcia os meus pés, eu torcia os dedos dos pés, me chegava a me dar cãibra de tanta dor que eu sentia e tentei colocar o peito no sol, né? Eu lembro que a gente tinha uma área de lazer lá, né? Aqui na nossa região é clubinho, a gente tinha o clubinho. Ia lá, meu Deus, o Leandro me levava, antes de eu amamentar o Martinho, eu ficava lá sem blusa, assim, Senhor, orando, em oração, porque eu tive muita sensibilidade, tenso, gente. Então, assim, é uma dedicação, é uma força que você tem, assim, de querer muito e saber que aquilo vai valer a pena e que é muito difícil. E aí, com isso, foi uma das coisas que a gente sempre conversou, que eu aprendi a não julgar a mãe que não consegue. Sim. Porque é uma dificuldade não só emocional, mas é uma dificuldade física, né? É uma dificuldade física, é uma dor. Dói, gente, dói. Não adianta falar que não dói, não adianta falar que a pega não tá perfeita. Vai ter mulheres que vão ter menos sensibilidade, claro que vai, mas eu acredito que a maioria das pessoas vão ter alguma dificuldade. Então, falar que não dói, que a pega não está legal, não é real. O Martim tinha a pega muito boa. Depois de um tempo eu descobri que ele tinha um freno um pouquinho puxado, mas era pouquíssima coisa. E isso me dava muita sensibilidade, porque é particular, não tem como. Então, assim, doeu muito. Só que foi uma experiência dolorosa que eu, quando a dor cessou, porque ela parou, eu me senti muito orgulhosa de ter conseguido manter. Porque de ter persistido, né? Porque hoje a gente vê a diferença, né? Você consegue ver a diferença do Heitor. Com certeza. Eu consigo ver a diferença no Martim, da questão de saúde, da questão de apego, desenvolvimento, né? de fala, de dicção, né? De como eles são espontâneos. E a conexão, né, que o amamentar tem, seu com a criança. O vínculo é maior. Era só 3, mas que é bom, mas também gera um pouco mais de desgaste emocional e físico. Então, assim, tudo são escolhas, né? Nada vai ser sempre perfeito. Não tem como falar que é só alegria. E qualquer escolha vai ter os seus desafios, exatamente, né? Eu lembro que, assim, eu no meu caso, eu tinha dor, mas eu também machucou muito o meu peito. Eu tinha muito leite. Pausa. A Natália, a Natália. Não, gente, a Larissa já viu fotos que, olha... Um dia eu tava na pizzaria, lembra? Eu tava na pizzaria. Ela me mandou uma mensagem, Larissa, eu não estou aguentando meu peito. Me mandou uma foto. Me manda a foto das tetas.
Claro, pra entender a dor da pessoa. Eu tava com a minha mãe e com a minha irmã. Eu falei, Jesus, falei, mãe do céu, dá uma olhada no peito dessa menina. Eu falei, Pronto, Natália. minha teta foi pra jogo. Eu falei, gente, não, né? Foi na hora. Por que eu indiquei pra ela? A Andréia, né? Ai, Andréia, querida. A Andréia salvou minha amamentação, gente. A Andréia, ela é um caso à parte. A gente vai ter que fazer um episódio só pra falar dessa pessoa iluminada, desse ser de luz também, porque é uma pessoa, um anjo que, né, tá na vida das mães aqui da nossa cidade, da nossa região. Ela é doula, dentista, enfim, ela é incrível. Uma hora a gente fala dela. Mas enfim, né, voltando lá pro caso da Nath, Pras que teve mastites sem fim. Isso. A Nath teve essa mastite super, né, complicada, né, Nath? Teve que tomar medicação e tudo mais. E isso foi uma das coisas que me fez entender também que nem tudo é fácil. Não dá pra julgar uma mãe, porque e se a mãe não consegue, né? E se a mãe não consegue passar por isso? E se o psicológico dela abala tanto que ela não tem força pra seguir? A gente vai falar aqui. Porque foram quatro repetidas vezes no mesmo peito. E assim, não vou dizer que não passou pela minha cabeça, que talvez eu não ia conseguir. Isso com certeza passou. Eu cheguei a amamentar o Heitor com o peito muito machucado, até sangrando. E o Carlos, nossa, ele ficava assim desesperado, porque ele via o meu sofrimento, né? E talvez por um pouco de falta de informação, ou às vezes até encanação de primeira gestação, eu achava que se eu tirasse na bombinha um pouco de leite para aliviar, eu ia produzir ainda mais leite, que ia piorar ainda mais a situação. Olha que neurose. E hoje eu vejo que não, às vezes era isso que ia me salvar, né? O peito ficava muito cheio, o mamilo muito duro, e aí acabava rachando e machucando, e foi muito complicado. Cheguei até a desmaiar, de bater cabeça na pia do banheiro, menina. De tanta dor, de ficar assim, eu fraca. imagino. Não, eu só imagino, porque não passei, né? Se eu tinha dor sem ter a inflamação e a infecção, imagina você, né? Que tava super inflamado. Muito triste. Né? Hoje eu tomo... Colocando a mão no microfone. Hoje eu tomo banho e eu falo, gente, que alívio, porque antes eu tomava banho, o banho pra mim era um sofrimento, porque eu tinha que pôr a mão, eu tinha que mexer e era muito sensível, gente. Nossa, isso é muito doido, né, no início. Quando o neném tá começando a pega, né? Que o seu peito ainda ele não cicatrizou. Por quê, gente? Imagina, é uma sucção. Né, com a fricçãozinha é uma fricção, uma gengivinha faminta te sugando ali. Sem parar. Né? Ele machuca, a pelinha vai saindo. Até a pele ficar mais cicatrizada, é muita sensibilidade. Então, assim, só que o nosso corpo é tão perfeito e Deus é tão maravilhoso que, né, falando assim, biologicamente falando, puxando um pouquinho aí, quando você se machuca, e você fica estimulando muito tempo, por isso quando você se corta, seus neurônios eles tendem a bloquear depois essa dor. Sim. Então, se você persistir, seu corpo vai se adaptando e vai se acostumando. Vai acostumar, exato. Então, assim, por mais difícil que seja, né, persistir ainda é o melhor. A gente entende as mães que não conseguem, a gente é super, né, super agracia essas mães pela tentativa. Sim. Tentar já é um grande, é louvável, já é um grande feito, sim, com certeza. E assim, e por mais que eu queria muito, eu tinha muita vontade de amamentar. Era uma coisa minha, e eu sei que tem mães que não têm isso e também ok. Sim. Mas era uma vontade muito grande, até por conta de já ter estudado, né? Sabia quais eram os bons impactos que isso ia causar na vida do meu filho amamentar, mas também eu tinha que ter noção que tinha um limite para essa tentativa, sim, né? Senão eu ia acabar me machucando até mais. Mas aí depois, graças a Deus, da quarta mastite não tive mais, ficou gostoso. Glória a Deus. Né? Mas uma coisa que é doida, por exemplo, a minha cunhada, ela sempre fala, gente, ela comentou isso com a médica dela, eu não gosto de amamentar, ela falava. E aí, pô, que legal ela falar isso. Sim. Porque não é todo mundo que vai gostar mesmo. E não é legal, ela fez o papel dela, ela ainda conseguiu amamentar as meninas até 6 meses. Sim. Mas ela não gostava e tá tudo bem. Porque né? ser sincero com você mesmo é o melhor exemplo que você pode dar de autenticidade, exato, de autorrespeito pro seu filho. Senão você vai causar uma frustração enorme em você, né? É muito real aquilo, se a mãe tá feliz, o filho tá feliz. Então exato, quando eu decidi voltar a trabalhar também, foi uma coisa muito impactante, porque eu tinha idealizado muito isso e eu falei, meu, eu não tô feliz, e agora? E a culpa, né? E aí isso ficava muito pulsante assim na minha cabeça. Olha, se você estiver feliz, seu filho vai ficar bem. Sim. Então eu contei muito com a minha sogra, contei muito com a minha mãe, né, para ser rede de apoio. Então assim, a questão da aldeia, eu volto a falar, gente, é importantíssimo. Poder pedir ajuda, ter com quem contar, seu parceiro, conversar com ele, entender que você não tem que fazer tudo, né? A gente tem isso muito forte, né? Porque a vida é um grande equilíbrio, né, Lari? Exatamente. Como que a gente vai ser feliz fazendo 24 horas somente uma coisa? Ninguém é feliz com isso. Isso é muito legal que você tá falando, porque eu tava vendo esses dias um conteúdo de um psicólogo e ele falou de uma mãe, né? Que ela tava muito triste, ela se sentia muito culpada, que ela tava muito nervosa e ela acabava descontando nas filhas. No caso, ela tinha 2 filhas, se eu não me engano. E aí ele falou assim, olha,
na situação que você está hoje, se você fosse para Disney, se você pudesse escolher 10 noites de sono ou ir para Disney, o que você escolheria lá? E pelo amor de Deus, 10 noites de sono. Por quê? Por mais que seja o lugar mais divertido do mundo, o lugar mais lindo, o sonho de tanta gente. Cansada, ninguém consegue desfrutar, Não. gente. Sobrecarregada, ninguém consegue desfrutar bem de nada, quiçá de uma maternidade, quiçá de uma demanda que depende de você 24 horas. Então, ter essa sabedoria. Exato. O momento de parar, o momento de pausar, o momento de falar, filho, agora a mamãe não consegue, me dá um minutinho, e não deixar isso explodir, né? Que acho que é o nosso maior erro. E isso acontece, né? Acontece com a gente, acontece... até teve um comentário aí, né, no vídeo anterior falando, vocês seguiram alguma educação, né? Tem algo que vocês se arrependeram? E é isso, a gente procura, né, ter uma educação com os filhos, educação respeitosa, consciente, tudo mais. Mas tem hora que a gente é ser humano, a gente vai gritar, a gente vai explodir, a gente às vezes está com um pratinho mais desequilibrado do que o outro. E isso também é o grande aprendizado da vida, a grande evolução, né? E graças a Deus, a gente tem como se desculpar e falar, mamãe erra, né? Pedir desculpa pro seu parceiro também, falar, às vezes eu perdi a cabeça ali naquela hora. E outra, deixar seu filho ver isso. Exato. Deixar o seu filho ver que errar e conseguir corrigir aquele erro, sinceramente, é muito importante. E ele tem isso como exemplo, né? Para ele saber que ele também vai errar e ele também tem que ter consciência do erro dele. Isso é muito legal. E assim, para os pais, né? O Dia dos Pais aí tá chegando. Tá chegando, agosto. Tá chegando aí o Dia dos Pais. Pais, tenham paciência com essas mães, né? Tenho, gente, a gente tem os clichês aí, que a mãe fica tudo doida, que mãe é tudo, né? Mas é muito estresse, é muito hormônio, não é justificando, mas assim, conversem, né? Se você tá aí com a sua esposa esperando um bebê, ou se você tem filho pequeno, se envolva nas demandas de casa, né? Queira saber, fazer parte desse ecossistema da família. Não deixe a mãe só como grande, né, direcionadora de tudo que tem que ser feito com a criança. Tente se inteirar também. Existe, como já falei também no outro episódio, tem muita literatura aí, tem muito... Hoje todo mundo está com o celular na mão, pode pesquisar, pode trazer referência, pode trazer soluções para a gente conseguir viver bem, para a gente conseguir viver como família, né? Sim. E trazer esse conceito novo de família, de um ajudando o outro, de não ter papéis fixos, né? Fora, lógico, os biológicos da amamentação, que fica exclusivo da mulher, enfim. Não tem como, mas, né? Então, uma dica muito legal que eu queria dar, com relação a isso que você falou dos pais, é o seguinte, às vezes o marido está acostumado com a mulher a dar conta de tudo. Pensa assim, eu vejo por mim, tá? Você casou e a mulher gosta de né, ir à frente de tudo, resolver, solucionar. E depois da maternidade ela também vai continuar sendo assim. Mas mesmo que a sua mulher dê conta de tudo, ajude-a. Peça, pergunte se ela precisa de algo, se envolva, como a Lari disse, né? A gente brinca com a questão do só ajudar, não é? Não é nem peça. Não. Veja mas, o ambiente, assim, né? Exato, como que tá. Dá uma fuçada nos armários, dá uma olhada na roupa. Não espera ela falar assim, olha, tá precisando comprar fralda, ou então, olha, tá precisando comprar remédio, ou então, precisa marcar o médico. Esteja envolvido, como você disse, no ecossistema, porque essa mulher que dá conta de tudo, com certeza por trás disso, tá rolando ali uma frustração, tá rolando ali uma cobrança, uma sobrecarga. Então esteja sempre por perto, esteja sempre atento. Faça parte, Exato. Né? Faça eu acho que esse é a grande chave ali para o relacionamento continuar dando certo, né? E para a mulher não estressar com o marido e acabar descontando. Exatamente. E as mamães de plantão, peçam ajuda, mamães. Peçam. Né? Sintam-se à vontade para chorar. Não é fácil. A maternidade, ela é complexa. Ela não é uma linha, né, reta ali de satisfação ou só de coisas ruins. Ou uma receitinha de bolo que você segue e vai dar tudo certo. Ela vai oscilar, vai ter dias que com o seu humor você não vai estar bem, você vai estar impaciente. Tenha esse diálogo com o seu parceiro para vocês conseguirem balancear isso. O dia que eu não tô bem, o dia que eu gosto muito de fazer os serviços domésticos. Não tem problema. Nesse dia, se dedique, né? Tem esse momento de você esquecer, os seus pensamentos fluírem de uma forma mais tranquila. E aí ele vai brincar com as crianças. Conversem, combinem, sejam parceiros. Eu acho que isso é o que mais fica, né? Com certeza. Com o tempo, hoje o Martim com 5 anos, eu venho de uma reconstrução também do meu casamento. É claro que sim, porque a gente vem num relacionamento longo, a gente viveu várias fases, desde a da pré-adolescência, adolescência, vida adulta, construir casa, ser pais. Então, assim, tudo na vida é uma grande construção que nunca acaba. Então, assim, hoje eu posso, se
pudesse dar um conselho, né, Natália? Conversem muito, gente. Não tenham vergonha dos sentimentos, sejam sinceros, porque se você não tem sinceridade dentro da sua casa, se você não consegue sentar para resolver um problema com a sua esposa, que é sua parceira, que divide a vida com você, que, sabe, tem uma família, gerou crianças, pessoas com você, eu acho que isso, se você não consegue fazer isso, eu acho que nada na sua vida, não é possível que as outras coisas vão bem, porque a família é a base, então eu acredito muito na família. E a gente tem que lembrar o seguinte, o que eu vejo, nós estamos quebrando ciclos, né, como já falamos também em outros conteúdos. E a educação, talvez, dos nossos maridos também foi diferente. Com o pai certeza. deles, a mãe deles, às vezes a mãe fazia muito mais por conta de não trabalhar fora, né? Por conta do pai sair e tudo mais. Então eles carregam esse exemplo. Então, às vezes, o conversar vai mostrar para eles que tem um jeito diferente de ser pai também, né? De participar mais. Com certeza. E é isso aí, é disruptura agora, né? É construir uma nova e saber que tá tudo bem, não existe receita de bolo, cada relacionamento é cada família é uma, o que funciona na minha casa pode não funcionar na casa da Nath e vice-versa, tem coisas que a gente compartilha que funciona bem para as duas, e quanto mais a gente se munir de pessoas que queiram estar próximos a gente, de famílias, e conseguir ter esse diálogo saudável, eu acho que o convívio, a educação, o crescimento dos nossos filhos vai ser muito melhor, né, Nath? Isso aí. Acho que é Gente, isso, então. é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio. Logo, logo vem mais coisa por aí, né, Lari? Estamos aqui nesse ambiente diferente, então vocês vão ver os aí. Os filhos que a gente... gritando lá no fundo, daqui a pouco eles aparecem. Normal, faz parte. Pessoas passando, porque a vida da mãe é isso, gente. Não tem lugar fixo, não tem controle, é do jeito que dá. E pode não ser perfeito, mas tendo amor, fica tudo certo, gente. Vai ser feito e vai ser lindo. Então, um beijo pra vocês. Comentem e se inscrevem, ativem o sininho no canal para receber os nossos próximos conteúdos, tá bom, gente? Beijão. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Cadê os beijos? Gente, o Venom e o Homem-Aranha. Dá tchau. Beijos.